Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos concluir o nosso capítulo 18 sobre a expansão para o Oeste e a Guerra da Secessão. Na aula anterior, nós falamos sobre a corrida para o Oeste, a expansão para o Oeste dos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra de Secessão Americana. Então, até o meados do século XVIII, o arroz e o tabaco eles dominavam a agricultura do sul dos Estados Unidos. Depois, com o surgimento das fábricas têxteis na Inglaterra, a produção de algodão foi estimulada e os estadunidenses passaram a exportar essa matéria-prima em larga escala. No início do século XIX, as plantações de algodão já eram hegemônicas nas paisagens sulistas e eram cultivadas basicamente com a mão de obra de africanos escravizados. Embora o tráfico negreiro tenha sido proibido nos Estados Unidos desde 1808, as fazendas sulistas continuavam a ser abastecidas pelo comércio ilegal de escravos. Em 1860, já haviam 4 milhões de cativos nos Estados Unidos, o que representava 1/3 da população do Sul. Na segunda metade do século XIX, a questão da manutenção da escravidão nos Estados Unidos gerava grande polêmica e dividiu o país. Os Estados Unidos eram a favor de mantê-la, porém, os estados do Sul, eram a favor de mantê-la. Já os estados do Norte, com a atividade industrial em franca expansão e produção rural organizada em pequenas propriedades, defendia o trabalho livre e assalariado. Apesar dessas diferenças, tanto no Sul quanto no Norte, prevalecia a ideia de superioridade do homem branco. Então, a gente vê aqui, são imagens, ex-escravizados selecionavam aí o algodão, em uma fazenda do sul dos Estados Unidos. A Guerra Civil Americana, a Guerra da Secessão, ou seja, a Guerra da Separação. Ela ocorreu em 1861 até 1865. E as razões para tal conflito estão na discórdia entre a burguesia industrial nortista, que não aceitava a extensão da escravidão para as novas terras do oeste americano, e a aristocracia sulina, que desejava essa extensão e nas tarifas alfandegárias. Então, a questão escravista e o modelo de ocupação das novas terras do oeste foram os principais motivos para a eclosão dessa guerra civil nos Estados Unidos, porque os fazendeiros do sul pretendiam expandir suas grandes propriedades em direção ao oeste com o emprego da mão de obra escrava. Os estados do norte, ao contrário, queriam impedir o avanço da escravidão e defendiam o estabelecimento de pequenas propriedades familiares nas novas terras. No entanto, decretar o fim do trabalho cativo interferia no direito de os estados do sul governarem a si próprios. Como os sulistas, representados pelo Partido Democrata, dominavam o governo e o Poder Legislativo Federal, em 1854, aprovaram no Congresso uma lei chamada Lei Kansas-Nebraska. Essa lei defendia que a legalidade da escravidão nos territórios federais deviam ser decidida pelos colonos de cada região por meio do voto. Os setores abolicionistas reagiram à lei, considerada escravagista, fundaram aí então o Partido Republicano. Para agravar a discussão, o Norte, interessado em estimular sua crescente indústria, defendia o aumento das tarifas alfandegárias para se proteger da concorrência dos produtos importados e criar um poderoso mercado interno. O Sul, por sua vez, queria manter as tarifas de importação baixas para adquirir produtos estrangeiros mais baratos. Então, o ápice da crise entre essas duas regiões ocorreram em 1840, quando aconteceu a eleição para presidente do país, com o presidente eleito sendo Abraham Lincoln. Apesar de ser um anti-escravista,
Lincoln não era um abolicionista declarado. O discurso ambíguo do presidente levou o Sul ainda mais a ficar insatisfeito. Diante dessa situação, o estado da Carolina do Sul decidiu separar-se dos Estados Unidos. E 10 estados seguiram o exemplo e formaram os Estados Confederados da América. O presidente escolhido foi Jefferson Davis. Os demais estavam fora o grupo conhecido como União. Então ficou dessa forma o mapa, né? Os estados da União, que eram os que estavam de fora, né? Ou seja, os demais estados que formavam o grupo conhecido como União. Aí tinham os estados confederados, que foram aqueles Carolina do Norte e os outros 10 que seguiram o mesmo exemplo de Carolina do Norte, e o restante, né, dos estados escravagistas que permaneceram na União. Então aí nós temos, os Estados Unidos estavam dessa forma aí, né, em meados de 1840. A economia nortista tinha uma forte base industrial e dessa forma ela defendia a existência de uma política protecionista para dificultar as importações dos produtos industriais de outros países. A consequência dessa política foi a transformação da economia sulina numa compradora dos produtos industriais produzidos pelos nortistas. E, em contrapartida, a economia sulina era tipicamente agrária, exportadora, sistema de plantation. Portanto, os latifundiários eram exportadores, queriam comprar produtos industrializados que pudessem vendê-los mais baratos. E, para isso, era necessário uma política livre, ou seja, uma política cambista. Então, aí nós temos Abraham Lincoln, que foi o presidente eleito no país em 1860, né? As consequências dessas atitudes da elite sulina é que ela não aceitava a situação de ser um mercado consumidor dos artigos produzidos pela indústria nortista. E aí o país, a casa foi dividida, né? Nós temos aí o norte com a União e o sul com os confederados. O norte era um partido republicano, protecionista, abolicionista. O sul era um partido democrata, livre cambismo e escravismo. Então, uma nação dividida resultou na Guerra da Secessão. Então, o debate sobre a abolição e os conflitos de interesse de cada região, tanto do norte como do sul, levou à Guerra da Secessão. Os Estados Unidos e os Estados Confederados da América, liderados pela Carolina do Sul. Então, a casa foi dividida, né? A formação dos estados, né, confederados da América foi o estupim para a eclosão da Guerra Civil dos Estados Unidos, que também é chamada de Guerra da Secessão, ou Guerra Civil, né, que deu-se de 1861 até 1865. Então, o conflito colocou de lados opostos o Exército da União, né, representado pelos estados do Norte e por vários estados do Oeste, e o Exército Confederado, que era o Sul, contava com militares experientes, enquanto o Norte tinha outras vantagens: número superior de soldados, recursos de comunicação, mais sofisticado e industrializado, que garantiam o armamento e o abastecimento às tropas. A liderança política do presidente Lincoln foi muito importante para o desfecho do conflito. Ele proibiu a entrada de mercadorias de primeira necessidade nos estados do Sul, decretou a lei do confisco, que autorizava a apreensão dos bens dos confederados, incluindo aí os escravizados que caíssem nas mãos da União. Aos olhos dos escravizados, essas medidas tornaram-se uma grande oportunidade para conquistar a liberdade. E dessa forma, quando o exército da União invadiu uma área sulista, muitos cativos promoviam fugas coletivas. Então, Lincoln decretou o fim da escravidão em todos os estados em janeiro de 1863. Enfraquecido e sem recursos, o Sul se rendeu 2 anos depois. A lei do desfecho do depoimento da ex-escrava
Martin Freeman, aos 86 anos, que vivia no Arkansas na década de 1930. Aí nós temos aí, quando ela diz: o dia em que a liberdade chegou, eu estava pescando com papai. Papai pulou para cima, segurou a minha mão e saiu correndo para casa. É a vitória. Eles não paravam de repetir. É a liberdade. Agora nós seremos livres. Eu não entendia o que tudo aquilo significava. Então, a causa imediata da guerra, como a gente viu, foi a vitória do candidato do Partido Republicano e representante dos interesses nortistas, Abraham Lincoln, né, em 1860. E a vitória nortista ocorreu em 1865, deixando um saldo de aproximadamente 600 mortos, o sul devastado e a consolidação dos interesses políticos e econômicos da região, né, na região norte. A guerra radicalizou-se, né? Houve uma segregação racial, surgindo associações racistas, como a Ku Klux Klan, fundada por brancos racistas em Nashville, no ano de 1867, com o objetivo de impedir a integração dos negros como homens livres, com direitos adquiridos e garantidos por leis após a abolição da escravidão. Então, a abolição da escravidão e a vitória dos anti-escravistas na Guerra da Secessão não garantiram aos negros do país essa conquista de cidadania, pois eles continuaram sem acesso à educação, à propriedade de terras, sem direito ao voto. Além disso, eles prevaleciam em todo o país a ideia de que os negros eram inferiores. Então, nesse cenário, a população negra continuou marginalizada na sociedade estadunidense. Os habitantes do sul do país tornaram-se cada vez mais segregacionistas. Negros e brancos não podiam conviver em espaços públicos, a não ser no trabalho. Na década de 1870, alguns estados da federação aprovaram leis segregacionistas que proibiam os negros e brancos de frequentar os mesmos restaurantes, as mesmas estações de trens, escolas, barbearias e banheiros. Eram as chamadas leis Jim Crow, que se baseavam no princípio de que os negros e brancos eram iguais, porém deviam viver separados. Elas só seriam revogadas na década de 1960. E no ano ainda de 1870 foi promulgada a 15ª emenda à Constituição estadunidense. Ela determinava o voto universal, que se estendia a todos os cidadãos o direito de votar. Contudo, diversas restrições foram acrescentadas para impedir o voto da população negra, como as exigências de saber ler e escrever e possuir propriedades. Então, aí o Ku Klux Klan, né, que você já deve ter visto em alguns filmes, o Sul em Chamas, né, a Ku Klux Klan, que era uma associação secreta criada em 1865 por veteranos do Exército Confederado, insatisfeitos com os rumos do país e com o fim da escravidão. É o exemplo máximo da intolerância racial dos Estados Unidos. Racistas e terroristas, a KKK pregava a supremacia branca e colocava-se como defensora dos bons costumes, da moral cristã e da ordem social e natural. Seus membros promoviam uma série de atentados contra a população negra, além de atacar judeus, chineses, brancos que apoiavam os direitos dos negros e outros grupos considerados inferiores pela organização. As principais formas de violência utilizadas pelo KKK eram os linchamentos, as invasões de propriedades e assassinatos. Mesmo colocada na ilegalidade, em 1871, a KKK continuou crescendo no país até a Segunda Guerra Mundial, com a conivência de muitas autoridades e empresários estadunidenses. Estima-se que o grupo tenha feito mais de 20 mil vítimas apenas entre 1867 e 1871. Então, obrigada, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos continuar, ok? Obrigada e vamos às nossas atividades.